A língua afiada, ela sempre chega primeiro. Ela não pede licença, não mede o chão antes de pisar. Não consulta o coração antes de lançar as flechas. Ela simplesmente corta. E quem corta, revela. Há quem chame isso de grosseria. Mas quem viveu o suficiente sabe. Muitas vezes é só a verdade finalmente perdendo a vergonha. A língua afiada é filha da coragem. É prima irmã da alma que cansou de engolir o que sente, de suavizar o que pensa e de se escolher para caber em expectativas alheias. Ela não veio para agradar, ela veio para despertar. Sim, às vezes ela fere, com certeza. Mas fere como sal em ferida aberta. Dói, mas cicatriza. Porque a palavra crua, a palavra que não se esconde, a palavra que chega como navalha, essa não ilude, não promete, não decora. Ela ilumina o que você tentava manter na sombra. Ter a língua afiada é, no fundo, um ato de amor próprio. É parar de se trair para poupar, né? Quem nunca se preocupou em poupar você. É escolher a honestidade, mesmo que doa, ao invés do silêncio que te sufoca. A verdade dita sem rodeio não é brutalidade, é liberdade. E no fundo, lá no final, quem reclama do corte é sempre quem tinha medo de descobrir que a lâmina era necessária. Eu não sei se vocês têm a língua afiada, né? Mas a língua afiada, ela não erra o corte. Mas você, né? Mas você aguenta o sangue, aquela que escorre do corte? É verdade dita sem rodeio. Limpa relações falsas. Respeito imediato. Ninguém confunde sinceridade com submissão. E o que ela tem de contra? Ela fere quem não está pronto. Afasta mentes frágeis e cria cicatrizes em quem não soube ouvir elogios. E uma reflexão para tudo isso. Ser afiado é fácil. O difícil é saber quando cortar e quando deixar a vida fazer isso por você. Nem todo silêncio é paz. Às vezes é medo de alguém com língua afiada demais. Tem isso. Quais são os prós disso? Você não se trai para agradar. Ganha clareza mental imediata e vira filtro natural. Fica só quem aguenta a verdade. E quais são os contras? Você vira, né, visão nas histórias. Aliás, você vira vilão nas histórias dos sensíveis. Sua firmeza parece frieza. E nem todo mundo tem maturidade para ouvir o que pede. Porque tem pessoas também que deixam a gente à flor da pele, né? Ser direto não é ser cruel. Revela quem sempre viveu de ilusão. A língua afiada salva. O problema é que ninguém gosta de ser salvo pela dor. Quais são os prós disso? Confronta ilusões. Te acorda de imediato. Impede que você viva personagens. E quais são os contras disso tudo? A verdade dói, mais que a mentira. Pode te isolar socialmente. E exige autocontrole para não virar destruição. A mesma lâmina que corta também abre caminho. Depende de quem segura. É reflexão pura aqui. Você chama grosseria, mas no fundo é só a coragem de que você não teve antes. O prós disso tudo. Autenticidade pura. Comunicação limpa. E energia que não se corrompe. E qual é o contra de ter a língua afiada? Gente rasa não acompanha. Sensíveis confunde firmeza com ataque. E pode fechar portas, mas só as que não valham a pena. E uma reflexão para tudo isso é quem fala a verdade perde a plateia, mas ganha a paz. Quem tem aí a língua afiada? A língua afiada, ela revela. A suavidade é que esconde. Quais são os prós disso tudo? Conexão sincera, identidade forte, rompe máscaras. E quais são os contras de tudo isso? Exige maturidade emocional. Pode ser mal interpretada e traz consequências imediatas de um corte. O corte é sincero, o resto é teatro. A verdade tem corte, e a língua afiada é a lâmina que a vida usa para despertar. Ela chega antes da diplomacia, antes do medo, antes da máscara. Ela não pede licença para existir. Não se disfarça em gentileza, não implora aprovação. E quem viveu o sufocante sabe, às vezes a única forma de acordar alguém é ferindo. Ferindo o sono, em que ele insiste em se esconder. Mas vamos ser sinceros. Ter a língua afiada tem prós e tem contras. E ambos são intensos demais para ser ignorado. O prós, o lado lúcido, libertador, cristalino de uma língua afiada.
A verdade chega limpa, sem maquiagem, sem rodeio, sem teatro. A língua afiada corta o excesso e revela o essencial. Relacionamentos falsos caem sozinhos. Não precisa expulsar ninguém. Quem não sabe lidar com a honestidade se auto-exclui. Você não perde pessoa, você perde peso. O respeito. Gente que diz a verdade sem temer nunca é confundida com quem vive mendigando aprovação. A língua afiada não abaixa a cabeça. E o mundo entende. O filtro natural. O que fica ao seu lado é real. O resto não suporta a navalha afiada, que é a língua. Identidade forte. Quem fala com coragem vive com coerência. A língua afiada acaba com vidas duplicadas. E isso é libertação. Agora vamos aos contras de tudo isso. O lado duro, cobrado, incompreendido, dói para quem ouve. E às vezes até para quem fala. Porque é impossível cortar sem ver sangue. E nem sempre é dos outros, na verdade. Às vezes é da gente mesma. Afasta a gente frágil. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir o que pediu. Porque tem pessoas que provocam a nossa ira. E você vira o vilão da história, onde só tentou salvar. É mal interpretado. Coragem vira grosseria. Sinceridade vira frieza. E clareza vira arrogância. A gente tem que saber lidar com tudo isso. Exige autocontrole. Uma lâmina sem mão firme vira arma. Mas em mãos conscientes vira cura. Tudo no meio termo, né? E te coloca em solidões necessárias. A língua afiada te dá paz, mas nem sempre te dá companhia. E o preço de viver desperto num mundo adormecido é a língua afiada. O corte, né? O corte rápido. O corte como caminho. No fundo, toda língua afiada carrega uma sabedoria secreta. Eu prefiro te ferir com a verdade do que te matar com a mentira. É duro, totalmente. Difícil, totalmente. Mas é honesto. E honestidade é um tipo de amor que muita gente ainda não aprendeu a receber. E quem reclama do corte é quem viveu tempo demais sendo poupado. Quem foge do afiado é quem se acostumou com a anestesia. Quem te chama de grosso, de grossa, muitas vezes está chamando sua coragem pelo nome errado. A língua afiada não destrói, ela desmascara. Não humilha, ela revela. Não separa, ela purifica. E por fim, é sempre assim. A suavidade esconde, o corte liberta. E a vida? A vida só respeita quem tem coragem de dizer o que é verdade, mesmo quando treme. E a educação não violenta? O que fala de tudo isso? Olha para tudo isso, olha para a língua afiada e fala cortante, sinceridade brutal, sob a lente muito diferente, mas profundamente complementar. Ela não manda você amansar quem você é. Ela não quer que você vire doce, passivo ao mundo. Ela só pergunta uma coisa, a educação não violenta. O corte está vindo da sua consciência ou da sua dor? Isso é uma pergunta filosófica. O corte está vindo da sua consciência ou da sua dor? Porque para a educação não violenta, a questão nunca é o que você diz, mas a raiz emocional que está falando por você. Aqui vai a visão dela, profunda, madura e cirúrgica. A educação não violenta, ela ensina sobre a língua afiada. Toda palavra afiada nasce de uma necessidade não atendida. Quando você fala duro, rápido, sem filtro, algo dentro de você está tentando se proteger ou se afirmar. Não é violência. É pedido de clareza, autonomia, honestidade, respeito. E a educação não violenta não condena isso. Ela só ajuda você a enxergar qual parte sua está falando. A verdade pode ser dura, sem ser violenta. Violência não é o corte. Violência é quando a intenção é ferir. A educação não violenta, ela diz: você não pode ser afiado sem agredir. Como? Trocando ataque por responsabilidade emocional. Isso não é você é irresponsável, mas eu preciso de mais compromisso, senão eu não consigo confiar. A lâmina continua afiada, mas agora ela se abre a caminhos de níveis de abrir feridas. A língua afiada é uma força, quando guiada pela consciência. A linguagem direta, ela cura, e sincera tem valor imenso. Elimina a manipulação, corta jogos emocionais, revela limites, dá segurança a quem te escuta e te coloca na vida como adulto, não como criança ferida. A educação não violenta não quer tirar a sua força. Ela quer te dar a mão firme para usar essa força sem destruir o que realmente importa.
Pessoas não se conectam com dureza, mas com verdade, acompanhada de humanidade. Você pode falar firme, você pode falar rápido, você pode falar cru, mas se vier com humanidade, não com arrogância, a pessoa escuta. E quando escuta, transforma. A educação não violenta chama isso de verdade com presença. É quando a palavra não é um ataque, mas um convite ao outro pensar. E a diferença entre o controle do corte e a violência e a intenção. Os jeitos de dizer a mesma coisa. Você é irresponsável, ou eu preciso confiar em você. Quando isso não acontece, eu me sinto sozinha nessa responsabilidade. O primeiro fecha portas, o segundo abre consciências. E os dois são diretos, os dois são verdadeiros, mas só um constrói. E a educação não violenta não manda calar a língua afiada, ela manda educá-la. Educar. Não é sobre se silenciar, é sobre saber quando a lâmina está servindo ao amor e quando a lâmina está servindo ao ego ferido. A língua afiada consciente é cura, a língua afiada inconsciente é sobrevivência. E a educação não violenta é o caminho entre uma e outra. Em síntese, a frase de impacto. A educação não violenta não quer que você deixe de ser afiado. Ela quer que você deixe de ser reativo. O corte continua, mas agora é cirúrgico, não destrutivo. Tem diferença. Tem muita diferença. Então, foi isso que eu trouxe sobre a língua afiada. Tem mais coisas sobre isso que eu posso trazer depois. Porque agora eu não estou achando aqui sobre esse corte, né, da língua afiada que eu fiz. Eu fiz um outro texto, de uma outra maneira, de uma outra visão. Deixa eu ver se eu achei aqui, peraí. Que estava nas minhas colinhas. Espera um pouquinho. Achei. Aqui é um texto reflexivo, tá, de ganchos de impacto emocional. E é uma outra maneira de ver a mesma coisa. Então vamos sentar, né? Senta aqui, vamos juntos nessa jornada. Porque tem coisa que ninguém te contou. E talvez hoje seja o dia em que a consciência decida te acordar sem pedir licença. Escuta isso antes de responder sem pensar. Quem fala tudo o que sente, perde tudo o que ama. A língua afiada, ela destrói o que a alma queria curar. Palavras não tem tecla de desfazer. Isso é uma realidade, é uma verdade simples. Tem gente que não bate, mas fere com palavras. Tem gente que não grita, mas corta. E tem gente que não ergue a mão, mas derruba com a boca. Pense nisso. Quando você responde no calor do impulso, achando que sinceridade é de dizer tudo o que você esquece da parte mais importante. A sinceridade que cura fala com responsabilidade. E a sinceridade que machuca fala com a vaidade. E na educação não violenta, a gente não tem que engolir o que sente. É aprender a não cuspir o que você não conseguiu digerir. Olha a diferença do mesmo tema. Porque quando a língua é mais rápida do que o coração, você atinge o outro, mas fere primeiro a si mesmo. Você cria guerras dentro de casa, ruídos na alma, rachaduras no vínculo que você lutou tanto para construir. E no fim, aquela resposta na ponta da língua vira arrependimento de ponta a ponta. Nem tudo o que você pensa merece virar palavras. A boca fala, o coração paga. Quem controla a língua, controla o destino. Responder menos salva mais do que você imagina. Educar sem violência é esse o movimento silencioso, sofisticado e profundo. É respirar antes de reagir. É tomar água, dá licença. Dizia Chico Xavier, se você vai responder rápido, se você está numa confusão, está numa guerra, toma um copo d'água antes de responder. Ela vai fazer a diferença, pode ter certeza. Respire antes de reagir e entenda antes de atacar. E fale para conectar e não para vencer. E quando você escolhe ser paz, mesmo tendo munição para o caos, porque a gente tem munição para o caos, você percebe que a gentileza não é fraqueza, é poder emocional de alto nível. E, ironicamente, quanto mais afiada a sua língua for, mais importante se torna aprender a guardá-la. Porque quem domina a palavra, domina o seu próprio destino. Isso é um fato. A língua afiada é bonita, até chegar à conta. Cuidado, sinceridade sem filtro vira violência disfarçada. Responder rápido demais é perder lento depois. A língua afiada levanta seu ego e derruba suas relações. A frase que você solta em 2 segundos pode te custar anos de vínculos.
Ser direto é poder. Ser destrutivo é insegurança fantasiada. Pensa nisso. Tome tenência da sua língua. Ter a língua afiada é um talento, mas é um talento que cobra caro. Porque sim, existe o lado bom, de você responder rápido, certeiro, mas sem destruir o outro. Você não é feito de algodão doce. Você não engole sapo. Você não fala o que muitos só têm coragem de pensar no banho. Você tem um radar interno que identifica a falsidade e responde no ato. Sua mente é rápida, suas palavras mais ainda. E seu senso crítico tem o brilho de uma navalha recém-afiada. Mas e o lado ruim? Ele chega silencioso, sofisticado e fatal. Você só percebe quando já feriu alguém que não merecia. Ou quando a pessoa se afastou sem dizer nada, porque a sua última frase disse tudo. E aí? A língua que você sempre achou que te protegia virá a mesma arma que te deixa sozinho. Que ironia, não? Quem vive dizendo, sou sincero demais, geralmente é sincero só para o que convém. O impulsivo quando dói. Porque sinceridade, de verdade, não precisa humilhar ninguém. E a autenticidade não precisa rasgar o outro para ter validação. A língua ácida é boa para debates, discussões e para não deixar ninguém pisar em você. Mas também é ótima para destruir qualquer ambiente emocional que você tenta construir. Vamos aos prós da língua afiada. Você evita fingimentos. Você não se perde em rodeios. Você não aceita injustiças. Você protege sua integridade. Você manda verdades que acordam os outros. Você tem coragem, presença e autenticidade marcante. Mas, anota isso que eu vou falar em destaque no post-it. Todos esses prós só funcionam quando você domina a língua e não quando a língua domina você. Deu para entender? Olha, eu vou repetir, hein? Anota isso. Todas as coisas que eu falei anteriormente, elas só viram prós, só funcionam quando você domina a sua língua. E não quando a língua te domina. Tá? Aos contras que ninguém gosta de escutar. Você perde pessoas boas por frases ruins. Você vence discussões e perde afetos. Você até fala bonito, mas vive colhendo silêncios desconfortáveis depois. Você se acostuma a ser forte porque não sabe ser vulnerável. Você usa a ironia como um mecanismo de defesa e depois culpa os outros por não aguentarem sinceridade. Você vira especialista em respostas rápidas e aprendiz em arrepender-se lentamente. Com certeza. Isso é uma dor disfarçada de sarcasmo. Vamos ser bem honestos agora. Muita gente com língua afiada não é cruel, é ferida, é cansada, é treinada a sobreviver. Aprendeu a se defender antes de escutar, a reagir antes de sentir, a cortar antes que o cortem. Só que defesa demais vira ataque, e ataque demais vira solidão. Sua língua afiada não está te protegendo, está te isolando. Ironia não é poder, é medo requintado. Quem responde sem pensar, vive pedindo desculpas. E a parte que ninguém quer admitir. Ser curto e grosso é fácil. Difícil é ter coragem de ser claro, sem destruir. Difícil é segurar a língua quando o ego pede palco. Difícil é escolher a paz quando você domina a guerra. E aqui vem a verdade final, o que dói e o que cura ao mesmo tempo. A língua afiada te faz forte por fora, mas o autocontrole te faz gigante por dentro. Lembra disso. Lembre disso mesmo. E se você quiser continuar sendo pessoa que solta respostas rápidas, afiadas, ácidas, certeiras, continue. É problema seu. Mas pelo menos entenda o preço. Cada frase é uma pedra. Cada tom é um corte. E cada impulso é um risco. A pergunta é, você está construindo caminhos ou afiando lâminas? Isso é uma pergunta filosófica. Vou repetir, para pensar como travesseiro. Você está construindo caminhos ou afiando lâminas? O mundo já tem gente demais vivendo no ataque. Gente que sabe ferir existe aos montes. Mas gente que sabe falar sem destruir, essa sim é rara e poderosa. Cuidado. Sinceridade sem filtro vira violência disfarçada. Essa sinceridade não é faca. Se está cortando, não é verdade, é vaidade. Você não é sincero, você é impulsivo. Pensa nisso. Eu também sou assim, viu, gente? Eu tenho respostinha afiada pra tudo. Principalmente quando eu fico nervosa. Mas eu estou no aprendizado. E espero que vocês também estejam.
Então, a verdade dita sem alma vira arrogância, fantasiada de honestidade. Falar tudo é muito fácil. Vim aqui falar, vamos pôr em prática, certo? No aprendizado constante, eu, minha pessoa. Dominar o que fala é raro. Tem gente que confunde autenticidade com agressividade. E depois se pergunta por que ninguém fica. É óbvio que ninguém vai ficar. Sabe aquela frase que você solta? Porque é meu jeito, né? O jeito da Gabriela. Cuidado. Às vezes não é seu jeito. My Way. Lembra da música do Frank Sinatra, de Elvis Presley? Então, não é. É só falta de autocontrole, com uma pitada de ego pedindo palco. Sinceridade é linda quando nasce da consciência. Mas quando nasce da pressa, da raiva e do orgulho, é o quê? Ela deixa de ser verdade e vira violência em forma de frase curta. Tome cuidado com o que você está plantando neste planeta. Vamos ser sinceros. Muita gente não é direta, é dura, amarga. Não é sincera, é agressiva, com justificativa poética. Não fala na lata, fala sem pensar, não aciona o cérebro para falar. E depois usa o clássico. Eu sou assim mesmo. Lembra da síndrome de Gabriela, que eu já trouxe isso aqui, hein? Não, você não é assim. Você está assim. E escolheu permanecer nesse estado. O problema da sinceridade sem filtro. Ela não constrói, ela arranha. Ela não aproxima, ela afasta. Ela não liberta, ela amarra o outro com dor. E depois prende você na culpa. Aí já foi. É a flecha, né? A língua. Sinceridade sem compaixão é igual a um remédio dado na dose errada. Até o que cura vira veneno. E o pior, quem vive dizendo tudo na lata não percebe que essa brutalidade é só a versão irritada de um coração cansado. A violência disfarçada começa exatamente assim. Na frase rápida demais, no tom alto demais, na verdade dita sem responsabilidade. Quem usa a verdade para machucar é tão violento quanto quem usa as mãos. O problema não é o que você disse, é o jeito que você quis vencer com palavras. Sinceridade não é licença para ser cruel. Se sua verdade destrói, ela não é coragem, é carência de autoconsciência. Tem gente que fala a verdade como arma e acha bonito ferir. E a parte que ninguém tem coragem de admitir. Sinceridade sem filtro tem uma raiz de maturidade emocional. A pessoa fala tudo o que pensa, mas nunca pensa no que fala. Eu vou abrir aqui que eu acho que tá muito escuro. Deixa eu ver se dá reflexo. Agora dá reflexo, meu Deus. Fechei? Deixa eu ver aqui se dá reflexo. Virar um pouquinho. Vamos lá. Acho que agora não tá dando reflexo, né? Então a sinceridade sem filtro é uma raiz da imaturidade emocional. Quem fala tudo o que pensa, nunca pensa em tudo que fala. E aí a vida cobra. Cobra nos relacionamentos, cobra nas amizades, cobra na família, cobra na solidão de quem fala tudo mesmo. E quando a consequência chega, ela diz: não entendo porque ninguém aguenta a minha sinceridade. Mas não é sinceridade. É descuido emocional. E a verdade do alto nível é outra história. Ela não machuca para provar ponto. Ela não humilha para vencer discussões. Ela não corta para parecer forte. A sinceridade evoluída fala firme, porém humana. Fala clara, sem destruir. Fala com filtro, para não enganar, mas para proteger o vínculo. Porque adulto não fala tudo o que pensa. Fala o que constrói, não o que explode. No aprendizado. No aprendizado. No aprendizado. Ó, eu vou ter que fechar aqui porque tá dando reflexo no meu olho. Vamos abrir desse lado para ver se fica. Deu certo agora? Não sei, ó, vou trazer a luz aqui um pouco mais perto de mim e vamos ver no que dá. Não sei se isso aqui tá muito bom, mas tá indo. E se você não cuidar da maneira como diz a verdade, a sua verdade vai virar sua maior arma. E você, sem perceber, vai virar o agressor emocional, que sempre criticou. Cuidado. Sinceridade sem filtro vira violência disfarçada. E violência, mesmo discreta, machuca do mesmo jeito. E vamos estar fora de tudo isso. E é isso aí, gente. Vamos ver se eu tenho mais coisas aqui. Responder rápido demais é perder lento depois. A pressa na boca vira arrependimento no peito. Isso é um fato. A frase que você solta em 3 segundos arruina seus vínculos. Não é resposta rápida. É autocontrole zero. Quem reage no impulso sempre paga com silêncio depois. A velocidade da sua língua determina a lentidão do seu arrependimento. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. A verdade é simples e devastadora. Quanto mais rápido você reage, mais lento você vai reparar. E vai recuperar aquilo que você perdeu. Porque responder sem pensar é como atirar no escuro. Às vezes, não acerta ninguém. Mas quando acerta, geralmente acerta justamente quem você não queria ferir. E esse é o preço da impulsividade.
Ela dá alívio por segundos e dor por muito tempo. É o drama silencioso da resposta rápida. A resposta rápida não é sabedoria, é ego. É defesa automática. É o instinto dizendo, vou me proteger, antes que você, nossa, um carro sem filtro, acabou de passar, você entender o que realmente está acontecendo. A língua queimando mais rápido que o cérebro. E é necessidade infantil de ter a última palavra. E a arrogância de achar que entender não é tão importante quanto reagir. Só que o mundo real funciona ao contrário. Quem responde demais, escuta de menos. E quem escuta de menos, perde demais. Foi isso que eu trouxe a respeito da língua afiada. Vamos tomar conta da nossa língua. Para não machucar. Né, para não ferir quem a gente ama. Para não ser grosseiro. Porque a gente só tem que se arrepender com tudo isso, na verdade. A pressa na língua é o início da lentidão nos relacionamentos. Então, pense nisso, tá? Pessoas não se perdem de uma vez. Elas se perdem nos detalhes, nas respostas atravessadas, no tom errado, nas palavras cuspidas no impulso. No eu nem queria dizer isso, mas já disse. E às vezes não tem volta, né, gente? Às vezes não tem volta. É verdade que quase ninguém percebe o estrago que faz no momento em que abre a boca. Todo mundo quer ser sincero, todo mundo quer ser autêntico, todo mundo quer ter respostas na ponta da língua, rápidas, afiadas, fatais. O mundo aplaude quem responde sem medo. O problema é que ninguém conta o preço silencioso que vem depois. E por isso eu digo, cuidado, sinceridade sem filtro vira violência disfarçada. E responder rápido demais é perder. Com certeza. Porque, no fundo, a língua afiada não nasce da coragem. Ela nasce do impulso, do ego que não suporta esperar, do medo de parecer frágil, da necessidade infantil de ter a última palavra. A pessoa que responde sem pensar acha que está sendo forte, uma bonita. Mas, na verdade, está sendo dominada por aquilo que deveria dominar. A língua vira dona do corpo. A reação vira líder da consciência. A pressa vira governadora do destino. E o resultado? Pequenas devastações afetivas que você só percebe quando o relacionamento já está arranhado por dentro. A pessoa que solta respostas duras acredita que está apenas falando a verdade. Mas a verdade é que uma grande parte dessas verdades não são sabedorias. São discursos emocionais. São frases cuspidas com raiva, ditas com orgulho, embaladas pelo calor de um momento que poderia ter sido totalmente diferente se você respirasse antes de falar. A sinceridade não é problema. O problema é a falta de cuidado com a forma, o tom, a hora, a intenção. É fácil falar a verdade de qualquer jeito. Difícil é falar a verdade sem ferir. É essa a diferença que separa maturidade de impulsividade. Quem responde rápido demais geralmente não entende a força que a própria voz tem. Acredita que uma palavra é apenas uma palavra. Mas uma palavra pode ser flecha, pode ser pedra, pode ser lâmina. Uma frase de 3 segundos pode acabar com relações de anos. Um comentário atravessado pode virar um silêncio infinito. Uma ironia pode quebrar uma confiança inteira. O cruel é que o impacto raramente aparece na hora. Ele aparece depois. É devagar que se perde quem a gente fere rápido. Pensa nisso, tá? Pense nisso antes de abrir a boca. E aí nasce contradições dolorosas. A pessoa que fala do jeito que vier acha que está sendo verdadeira. Mas, na verdade, está machucando exatamente quem não merecia. Aí eu engasguei. Desculpa, gente. Porque ninguém admite. Mas muita gente com língua afiada não é cruel. É ferida. É pessoa que tem o ego doído. Então ela tem aquela carapuça, né? Aquela carapaça de ter que responder rápido pra se defender. Pra se defender. Isso é uma defesa. Isso é uma defesa. Quem tem resposta curta e grossa normalmente tem emoções longas e mal resolvidas. E quanto mais alguém diz, sou assim mesmo, mais está evitando olhar para dentro e perceber que não é assim, se tornou assim. Sofreu e está assim. A resposta rápida tem consequências lentas. Você solta, a outra pessoa engole, finge que está tudo bem, mas algo dentro dela descola, desmorona. Alguma parte se fecha, alguma parte cria rachadura. E depois você pergunta, por que ela mudou? Né? Por que ficou fria? Por que não fala mais comigo como antes? E a verdade é simples. Ninguém permanece vulnerável ao lado de quem fere no impulso. Ninguém se abre para quem reage antes de ouvir. Ninguém cria profundidade com quem prefere ganhar discussões do que ganhar o outro. A língua afiada tem seus prós, claro. Ela protege, evita injustiças, corta mentiras, defende territórios emocionais, mas ela só é poderosa quando está sob controle. E quando não está,
Vira uma arma. Vira uma arma mesmo. E no final das contas, a vida é feita de detalhes. Não é a grande briga que separa as pessoas. São respostas pequenas, cotidianas, ácidas, descuidadas, repetidas. São as frases que você acha inofensivas. São o que eu falo assim mesmo. E a pressa que você escolhe para reagir à lentidão, que depois é obrigado a suportar para reparar. E a verdade mais sábia de todas: quem domina a língua, domina o destino. E eu fico por aqui. E vamos dominar o nosso destino. Certo? Responder rápido demais é perder lento. Lembre disso. E que quem domina a língua, domina o destino, domina a si mesmo. Beijo na alma de todos vocês. Fiquem com Deus. E boa tarde.